brasileiro, quero falar para você da internacionalização da Amazônia. Muita gente diz que isso não existe. Muitas pessoas acham que o que se prega é alarmismo e o que se vive é a teoria de conspiração. Vou citar para você, a princípio, o caso da BR-174. A BR-174 é uma estrada federal que liga o Amazonas ao estado de Roraima. Pelas leis federais, as BRs são do povo brasileiro e que essas BRs têm garantido na Constituição Federal o direito de ir e vir. Pois bem, no estado de Roraima, isso não existe. A BR-174, todo santo dia, ela é fechada lá no Jundiá por uma corrente que ninguém diz de quem é essa corrente, quem fecha ou por que fecham, mas lá está fechado, às 6 da manhã. Você, assim como eu, deve estar pensando, se a Constituição Federal tem regras claras, e lá na construção da BR tinha um decreto que tirava ela da reserva Aimiri-Trairi, por que nós temos uma BR fechada, sabe Deus por quê? Pois bem, a nossa gravidade não para por aí. Hoje, na Amazônia brasileira, existe 5,5 milhões de hectares de terra na mão de estrangeiros. Isso ainda se agrava mais com atuações de ONGs, que a CPI das ONGs do meu país comprovou que no estado de Roraima, no Baixo Rio Branco, essas ONGs também têm atuações não muito claras e na grande maioria demarcaram suas próprias áreas e aumentaram as suas próprias fronteiras sem que ninguém pudesse evitar. Mas isso ainda pode-se dizer que é café pequeno, porque tem coisas mais sérias. Em 1981, o governo federal brasileiro, lamentavelmente aqui dizendo o governo militar brasileiro, demarcou a Ilha de Maracá. A Ilha de Maracá, que vinha das suas histórias antigas pelos indígenas e ingleses, de que lá era o Eldorado, um local onde tinha muito ouro, diamante, e assim se fazia a lenda de um lugar, um dos mais ricos do planeta. Pois bem, sendo lenda ou não, lá se instalou o Instituto Loyal Britânico, um instituto que veio da Inglaterra e que, aparentemente, junto com o INPA, iriam fazer pesquisas. Lamentavelmente, o que se sabe aqui em Roraima, o que se é concreto para o Brasil, é que foram tiradas toneladas e toneladas de materiais lá dessa ilha de Maracá, traga para o aeroporto de Boa Vista, encaminhado para a Inglaterra, sem que você, brasileiro, soubesse o resultado da pesquisa, sem que eu pudesse saber o resultado dessa pesquisa. E o mais grave de tudo, sem que o Exército Brasileiro, sem que a Polícia Federal Brasileira pudesse tocar no tal material que saía da nossa terra rumo a terras estranhas. Isso não é nada comparado ao que houve no estado de Roraima, que é a polêmica mais confusa e o maior buraco negro, que é a demarcação Raposa Serra do Sol. Aqui foi cometido todos os crimes contra a Constituição Federal. Mesmo sem que o Supremo Tribunal Federal decidisse se a Raposa Serra do Sol era uma terra indígena em área contínua ou não, a Polícia Federal, a mando do senhor Tasso Genro e do presidente Lula, vieram aqui em Roraima, no meu estado, roubar o meu povo. Aqui, as pessoas tiveram seus direitos violados, tiveram seus direitos cerceados e viram aqui todo tipo de crime cometido a um país. Os produtores de arroz saíram daqui com um decreto que dizia que eles seriam indenizados, que seriam realocados, que seriam novamente colocados em uma situação de produzir. Mas o que aconteceu foi um calote, foi um estelionato feito pelo governo federal. O decreto do governo federal só serviu para que, sem mandado judicial, a Polícia Federal retirasse cada produtor de sua terra, cada fazendeiro da sua fazenda e cada família de suas casas. Mas o mesmo decreto não garantiu nenhum benefício. E, pelo contrário, essa gente, na grande maioria, tem mendigado um direito seu. E é isso que a gente assistiu em Roraima. Somos nós
vendo o nosso país roubando os próprios brasileiros. E estamos aqui para dizer para você, brasileiro como eu, que nós precisamos criar uma entidade, uma organização, um instrumento que possa alertar o povo brasileiro e que possa fazer barulho no Congresso Nacional. Temos que criar algumas leis de iniciativa popular, levando a população para discutir, para que a gente toque no nosso povo sobre a soberania nacional. Quero alertar aqui que o Brasil corre um sério risco de perder a Amazônia. Se não de imediato, mas perderá sim todas as reservas indígenas que estão sendo colocadas. Nos ensinaram a pronunciar terra indígena. Nos ensinaram a chamar povos indígenas. E mais grave, nos ensinaram a chamar nação indígena. Não existe nação dentro de nação. Nós somos uma nação só, a nação chamada Brasil. Aqui, no estado de Roraima, houve já o início dessa separação. Para você que não sabe, os evangélicos que estavam na Raposa Serra do Sol foram expulsos. O que diz a Constituição Federal quando diz que é laica? Quando diz que todos os brasileiros têm direitos, inclusive a fazer os seus cultos. O que houve em Roraima foi simplesmente o direito cerceado das pessoas e se cometeu a segregação religiosa. Quero aqui conclamar você, brasileiro como eu, a fazer fileira, para que nós juntos possamos começar a defender algumas ideias que podem levar o Brasil a ser um país soberano. Nós temos que começar a defender, sim, que todas as áreas ambientais e todas as áreas indígenas tenham que ser de controle do Exército Brasileiro, porque hoje é a instituição com maior credibilidade e que tem uma infraestrutura, sim, para dar uma vida digna aos povos indígenas, sem que isso possa ferir a soberania nacional brasileira. O Exército Brasileiro, além de ter todo um regimento e uma hierarquia a ser cumprida, tem lá toda uma infraestrutura. E nós precisamos fazer com que as nossas fronteiras sejam tão bem guardadas, porque lá está o que se diz e o que se é Brasil. Quero aqui também levantar uma outra questão. Temos que começar a colher assinaturas das pessoas para pedirmos o fim do IBAMA. O IBAMA não é um órgão brasileiro. O IBAMA é um órgão que atira contra a sua própria nação. Na maioria das vezes, o IBAMA tem feito o governo federal não poder construir as suas estradas, tem atrapalhado o Brasil de tentar construir suas hidrelétricas. E a benefício de quem? O IBAMA está defendendo quem? Não acredito que nenhum governo seja irresponsável ou criminoso ao tentar fazer uma estrada. Não acredito que nenhum governo seja irresponsável ou criminoso ao tentar fazer a hidrelétrica lá, como está sendo feito em Belo Monte, ou como queremos fazer em Cotingo, aqui em Roraima, e várias outras que têm que ser feitas nos rios da Amazônia. Afinal de contas, eles nos pertencem. Tem que gerar riqueza para o nosso povo. Essa história de que o ambientalismo está acima da pátria está equivocada. Temos sim que fazer uma grande discussão do desenvolvimento da Amazônia. Discussão essa que tem que envolver toda a sociedade da Amazônia. E não podemos mais permitir que o IBAMA, o Instituto Chico Mendes e a FUNAI internacionalizem esse país às nossas vistas, debaixo dos nossos olhos. Quero aqui dizer que nós precisamos começar a fazer uma reação nacional de pedir a extinção desses órgãos. Órgãos que não têm defendido o povo brasileiro. Órgãos que não defendem a soberania brasileira. É preciso se dizer que hoje na Amazônia existe mais de 600 ONGs e que jamais a FUNAI nos deu um relatório dizendo quais são as ações dessas ONGs nas áreas indígenas. Nós temos 600 ONGs fazendo pesquisa, cometendo biopirataria no país e que jamais o Instituto Chico Mendes fez um relatório para a nação de onde está saindo, para onde está indo ou o que estão fazendo
com os recursos naturais, com a biodiversidade desse país. E é isso que tem que ser discutido. O Brasil precisa voltar a ser discutido, porque a Amazônia pode deixar de ser Brasil.